Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Frase impactante de quem tem conhecimento sobre a imortalidade ou a vida eterna. Esta é uma frase da lápide de Júlio de Castilhos, o gaúcho republicano que foi presidente do Rio Grande do Sul. Vou abreviar o seu nome para JC. Então, quem foi JC que tinha conhecimento sobre os imortais? Aqueles que passaram pelo processo de transmutação e alcançaram a vida eterna. Aqueles que converteram seu corpo em mais energia, como Cristo. Aqueles que interagem em outras dimensões e têm o domínio sobre a matéria, sempre estiveram nos auxiliando. Porém, como o próprio JC afirmou, a humanidade prefere ser governada pelos mortos, aqueles que ainda não evoluíram nesse plano. Provavelmente JC interagia com outras consciências, talvez com seu eu do futuro, também conhecido como eu superior. Os imortais manifestam-se tanto fisicamente como de outras formas, como um corpo translúcido, como orbes, como estrelas em movimento no céu, que são seu meio de deslocamento, que conhecemos como naves bioplasmáticas. Isso porque dominam a matéria e possuem maior luz em seu corpo do que matéria. Por isso, Cristo resplandecia. No topo da lápide de JC, a Árpia, o símbolo de Jerusalém, ou Jerusalém, que era a capital da antiga Israel, assim como o símbolo do antigo Egito. JC, o republicano, em um local que utiliza o símbolo do barrete frígio, símbolo também da coroa do Alto Egito. Então, houve um período em que o Egito foi governado pelos imortais, também considerados deuses, como Ísis e Ra? Como nosso calendário foi adulterado e provavelmente removeram 1000 anos da história, JC teria nascido no ano de 860. Isso explica o mapa de Porto Alegre toda murada em 840. No monumento em homenagem a JC em Porto Alegre, o retrato das fases de sua vida. Vemos o pensador, provavelmente Judá e o leão, e seria Odin. No topo, em evidência, Marianne, a mulher republicana, bastante conhecida na história como uma francesa, mas ela também está presente em muitas esculturas no Brasil e tem muita semelhança com Maria Madalena. Qual a importância dela para JC? Existem pesquisadores que identificam Maria Madalena com Marianne II. Como os nomes foram alterados conforme os dialetos, seu nome também poderia ter sido Mariana II, não é? A união dos nomes Maria e Ana. Segundo meus estudos, provavelmente algumas amazonas também eram chamadas de Marias, como o caso de Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Madalena é muito semelhante à deusa Diana. Di refere-se a 2, então poderia ser Ana II, o que poderia significar o mesmo que Marianne II, como Maria Ana II. Provavelmente eram consideradas deusas magas, sacerdotisas que dominavam a alquimia. Uma foto antiga do Rio Grande do Sul com a mesma vestimenta da cabeça de Marianne. Parece uma sacerdotisa, não é? JC com o sobrenome de Castilhos, que remete a matriciais, aos construtores do caminho do Pé-Biru, das muralhas, dos castelos e templos. Os castilhos, também conhecidos como castelhanos, que deriva de castelo. JC, que nasceu na região da antiga tribo indígena Tapes. Estariam os Tapes ligados ao caminho do Tapé a Viru? Na antiga casa de JC em Porto Alegre, há simbologias que encontramos também na Argentina e no Paraguai. Estamos percebendo que muitas histórias se repetem. No monumento a JC, uma referência ao que provavelmente seria Judá e o leão. E uma coincidência interessante com Benjamin Constant. Ele também era republicano. Benjamin Constant poderia pertencer à tribo de Benjamim? Ben, de origem hebraica, pode significar filho de, e Yamin significa árvore em Guarani. No brasão da cidade de Benjamin Constant, no Amazonas, há árvore, assim como no primeiro brasão do Brasil. Segundo a Bíblia, Judá teria tido 5 filhos, e Jacó, que recebeu o nome de Israel, teria levado 5 filhos para o Egito. As esculturas das fachadas de Porto Alegre, no atual Palácio do Governo, um casal com 5 filhos. Ele, muito semelhante a outras esculturas que, ao meu ver, se referem a Judá. E na fachada do Museu de Júlio de Castilhos, onde ele teria morado, 5 crianças muito semelhantes. Então, quem foi JC? Ou melhor, Júlio de Castilhos? Aquele que possui o monumento com a provável face de Judá na representação das fases de sua vida e que evidencia no topo Marianne, provável Maria Madalena. E quem seriam as 5 crianças na fachada ao lado da casa onde ele residia, onde hoje é um museu em sua homenagem? Ele governou o Rio Grande do Sul e deixou registrado uma frase muito interessante que vale muito a reflexão, que os vivos são governados pelos mortos. Aqueles que evoluíram e alcançaram outros patamares dimensionais são tratados com chacota e percebemos claramente isso hoje com nosso amigo das estrelas Idibel, o simples e famoso ET Bilu.
I significa água, Di significa duas vezes, e Bel significa Deus, mestre e luminoso. I de Bel poderia significar o Deus das águas duas vezes. A humanidade em geral ainda desconhece que existe evolução aqui na Terra, e que aqueles que não morrem mais, aqueles que já transmutaram, aqueles de outras constelações, que não morrem como nós, estão e sempre estiveram nos auxiliando e fazem parte de 49 raças. E já que Júlio de Castilhos possuía esse conhecimento, será que ele conseguiu prolongar sua vida ou até mesmo transmutar? E que sua morte foi uma encenação, já que a humanidade ainda não compreende a possibilidade incrível que é não mais morrer, alcançar a vida eterna? Se você gostou, agradeço pelo like e até breve!